noite a todos. Estamos ao vivo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Cristo esteja conosco essa noite. É com muita alegria e muita satisfação que nós recebemos vocês aqui no canal da Aliança Municipal Espírita de Cataguases, aqui no YouTube, nessa sexta-feira, dia 29 de julho de 2022, né? Para que a gente possa participar de mais uma palestra da 63ª Semana Espírita de Cataguases, que foi organizada pela AME, né, pela Aliança Municipal Espírita, junto com o Conselho Municipal Espírita de Cataguases. Eu sou o João Lima, sou trabalhador do Centro Espírita Rita Borella de Oliveira, e hoje nós estamos aqui responsáveis pela coordenação dos trabalhos. Tá? Eu estou aqui com minhas anotações, né? Eu tenho um lembrete aí para todos, né, que é um convite para que todos participem da Comex em 2022, que será no dia 18 de setembro, presencial, no Centro Espírita Paz, Luz e Amor. Tá? O tema desse ano da Comex esse ano agora se comemora, inclusive, 28 anos de confraternização com Jesus, né? E o tema é chamado para a luz e escolhido para o trabalho. Depois eu vou colocar o link, tá, para as inscrições da Comex nos comentários aqui da palestra de hoje, tá? Bom, o tema central da nossa Semana Espírita é a paz que Jesus nos dá. Tá? E o tema da palestra que foi preparada pelo Afonso, carinhosamente para nós hoje, né, é na busca pela paz, brilhe vossa luz. Né? O Afonso, eu acho que muita gente aqui de Cataguases conhece, né, um confrade cataguasense, né, mas que atualmente reside em João Pessoa, lá na Paraíba, né? Nosso João Gonçalves Afonso Filho, né? Ok? Então, pessoal, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Levar nosso pensamento a Jesus, harmonizar nossas vibrações com nossos mentores espirituais, com a dona Anita Borella, mentora da nossa casa, nosso anjo guardião, buscando emanar a paz nesse ambiente e expandi-la para todos os que estiverem nos assistindo agora. Senhor Jesus, esse mundo onde os homens se reúnem para mentir, para reclamar, para iludir, para maldizer, legiões humanas devotadas à fé entregam-se a ti para que as comande. Multidões sintonizam contigo, buscando servir-te. Permite-nos, pois, agora o espaço para gratidão por esses dias de estudo pela paz, vividos nesse ambiente que nos emprestastes para os estudos evangélicos que nos norteiam o futuro. Como não estamos acostumados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atrevemos a suplicar pelos infelicitadores. Pois quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício daqueles que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a rogar por todos aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra,
estabelecendo a miséria social, a falência moral, a derrocada ética dos comportamentos. Tu és o nosso pastor, Jesus, e prometeste o apoio a todas as ovelhas. Tem, então, misericórdia desses algozes que ateiam o ódio sobre a nossa terra, que tanto precisa da paz. Tu podes fazê-lo, Senhor, e é por isso que, ao agradecermos a vós todas as dádivas da paz que fluímos, não nos esquecemos desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, porque, Senhor, já passamos em épocas remotas por esse caminho. Suplicamos pelos irmãos mais infelizes que desconhecem o próprio engano. Quando teus discípulos, aqui reunidos, damos as mãos e clamamos, Ave Cristo, em tuas mãos depositamos nossas vidas para que seja feita a tua vontade. Porque somente tu, Senhor, sabes o que é o melhor para nós. E que assim seja. Eu passo a palavra, então, para o João Afonso. Boa noite, Afonso. Boa noite, João. Bom trabalho. Vamos. Boa noite, João. Boa noite, Cataguases Espírita. Boa noite às pessoas que fazem parte da nossa vida, para aqueles que estão nos acompanhando através da rede social. É uma alegria muito grande nós retornarmos a esse momento aqui com vocês para dar continuidade à reflexão sobre a paz. E antes de nós entrarmos no assunto em si, eu gostaria de abrir um parêntese, abrir um espaço para poder homenagear a casa onde eu nasci, onde eu comecei desde a minha infância a participar. Então, fizemos algumas montagens para poder aqui trabalhar com vocês. O nosso estudo, então, será, nessa primeira parte, um histórico sobre o nosso centro, em Itaborela, e também sobre as Semanas Espíritas no Brasil e, em particular, em Cataguases. Daí, nós temos colocado, de imediato, essa primeira imagem aí para vocês. Para quem não conhece, esse aí é o Centro Espírita Anita Borda de Oliveira, situado no bairro Beira-Rio. E a história é muito longa a esse respeito, e nós vamos abreviá-la para ficar mais fácil a compreensão. Esse centro nasceu da ideia de meu pai e minha mãe, desde Astolfo Dutra, quando lá residiam ainda, e no convívio pessoal com Dona Anita Borella e demais colaboradores de Astolfo Dutra, ele vindo para Cataguases, decidiu-se ele, então, fundar mais uma casa espírita. Primeiramente, as reuniões ocorriam em nosso lar, e desde cedo a gente participava daquelas reuniões fantásticas, e curiosos, sem entender nada a respeito, mas ali vinham as pessoas de todas as regiões da região cataguasense pedindo auxílio, socorro. Dessas reuniões surgiram também pessoas beneficiadas que passaram a colaborar com o centro. Nesse caminho, até chegar a esse nível que está hoje, nós lembramos, então, do Sr. Arthur Rocha, da Ganjaria, que não evitava esforços financeiros para poder, junto com meu pai, pagar o terreno que havia sido comprado. Aos poucos foram reunindo mais colaboradores, o Sr. Gustavo Braga, Aristóbulo Tavares, o Sr. Custódio Magalhães, o Sr. Mário Soares, Dona Livinha, recém-convertido ao Espiritismo, o José Nascimento, Ruth Nascimento, a Sueli, depois foi chegando Vicente, Sr. Zé Justo, Sr. Luiz de Jesus, Sr. Francisco, José Célio, Inês, atualmente Antônio, Fernando, Florentino e tantos outros que fazem dessa casa, né, um ponto de luz no bairro Beira-Rio. A princípio, meu pai comentava comigo que não seria Anita Borella de Oliveira, nas suas andanças, nas suas leituras, que ele era leitor,
ele achava que seria o nome de um ao Deus desconhecido. Mas, por bem, ele achou melhor, então, colocar a Anitta Borel Oliveira. Nesse segundo slide, para mexer com a nossa lembrança, a gente vai observar nesse segundo slide as primeiras movimentações em nossa casa espírita. Aí vemos aí já Inês em destaque, a Sônia, a Virgínia, irmã da Celinha, a dona Ruth Nascimento aqui ao lado de uma criança. Eu estava na região aí nesse momento, mas não fui flagrado na foto. Mas aí estava os primeiros alicerces dessa casa espírita. E isso mexe com a gente, uma alegria muito grande, em ver que dessa casa simples, né, está crescendo, né, a cada dia que se passa. E as gerações que seguiram, aqueles que deram continuidade, demonstra que vão crescer muito ainda. Quando foi fundado o Anitta Borel de Oliveira, não existia a Semana Espírita em Beira-Rio, mas em Cataguases já existia a Semana Espírita. Então, no próximo slide, a gente vai mostrar para vocês o convite da primeira Semana Espírita de Cataguases. Em termos históricos, a Semana Espírita surgiu no Brasil em 1939, na cidade de Três Rios, que ficava entre o Rio de Janeiro, era Império ainda, e Minas Gerais. E lá o seu Assis Faria resolveu fundar a Semana Espírita, e como tinha muitas pessoas que abraçaram a causa, ali se fundaram, então, uma casa chamada Grupo Espírita Fé e Esperança, lá de Três Rios, que funciona até hoje, e trabalhava muito no campo social, tinha farmácia homeopática, escola primária, tinha um orfanato para meninas, tinha maternidade, e divulgava a doutrina espírita, criou uma escola de médios, enfim, trabalhou muito, tinha programas, né, radiofônicos, eram pessoas atuantes naquela região. E ele, então, resolveu criar a Semana Espírita em função das ideias contrárias que foram surgindo pela igreja. Daí dá-se o nome de Semana Espírita. Para nós termos a ideia dessa grandeza, desse momento histórico no Brasil, enquanto lá, em Três Rios, tirava e fomentava essa ideia de paz para o mundo, através da obra espírita, através de Kardec, lembrando os apostolados de Jesus, a Alemanha estava em guerra, já planejava invadir a Polônia, e no dia 1º de setembro de 1939, iniciava-se a Segunda Guerra Mundial. Então, daí para frente, lá na cidade de Três Rios, Leopoldo Machado reuniu com mais pessoas e resolveram fundar a Liga Espírita. A Liga Espírita somente para poder divulgar a doutrina espírita e a Semana Espírita. Então, Barra do Piraí estava presente, também está presente Macaé, Nova Iguaçu, Juiz de Fora, Três Rios e a cidade de Cruzeiro, em São Paulo. Mas a cidade de Barra do Piraí não conseguiu infraestrutura para poder realizar a Semana Espírita, daí ofereceram o espaço para Astolfo Dutra. E em 1948 era iniciada em Astolfo Dutra a primeira Semana Espírita na nossa região aí. E estava presente nessa Semana Espírita Leopoldo Machado e Chico Xavier. Foram lá nessa primeira Semana Espírita. E em Cataguases, a primeira foi, então, agora, nesses slides aí, em 1959. A gente observa que algum centro não existia. Não existia Anitta Borel de Oliveira, não existia o Paz União Fraternidade e outros mais. E a gente verifica nesse convite, para o segundo slide, que logo de cara, primeiro dia da Semana Espírita, nesse segundo slide a gente vai encontrar o professor, o doutor Carlos Pastorino, fazendo a primeira palestra sobre o que é o Espiritismo. Olha só que interessante. E no decorrer da semana, teve também Deolinda Morim, falando em Cataguases, teve o sobrinho da dona Ivone Pereira, que nós conhecemos pessoalmente, Cataguases, que é o César Augusto Filho. Depois tivemos também
o Krishnamurti falando para nós lá em Cataguases. Depois teve também o poeta Sebastião Lasdou, o professor Clóvis Ramos, e na última dia da semana, a presença do nosso querido senhor Exaltino da Silveira, falando sobre a missão divina da mulher. Já era início da inclusão da mulher no movimento espírita. E durante a semana, era comum ocorrerem reabastecimento. O pessoal deslocava para poder visitar lares, visitar a casa espírita. Tem um momento aqui que foram visitar a fundação lá, a base, né, do albergue Francisco de Assis, albergue noturno. Enfim, a gente verifica que Cataguases tem uma história. E depois eu passo posteriormente esses slides para o pessoal. Então, no slide seguinte, né, conta essa história. E agora, dentro do tema que nós propomos para essa noite, seria falar um pouco sobre, na busca pela paz, brilhe a vossa luz, brilhe a nossa luz. Será o nosso tema de reflexão de hoje. Não pense em palestra, pense no estudo, na distância, vamos dizer assim, igual nós realizamos com a equipe de Bezerra de Menezes nas sextas-feiras e também, principalmente, nas terça-feiras, com a nossa equipe aqui da Paraíba e de Minas Gerais. Na hora que nós falamos sobre buscar a paz e fazer brilhar a nossa luz, vem a pergunta: que paz buscamos? Estamos desenvolvendo essa busca? Quando estaremos prontos? Que tipo de luz somos atualmente? A gente verifica nos dias atuais que, apesar dos ensinos da paz, o homem ainda está muito na penúria moral. Ele se debate, até hoje, contra os monstros, as hidras, tipo da mitologia grega, aquele monstro de diversas cabeças, que tentam, de certa forma, derrubar a proposta divina que veio com Jesus, mais tarde com Francisco de Assis, que é aquele que trabalha mais a paz, e depois com Allan Kardec. E até hoje isso acontece. Essa hidra tem diversas facetas e tenta, de alguma forma, criar empecilho para que a luz brilhe novamente aqui na Terra. Eu acredito que muitos desses seres do passado que lutaram para poder implantar a paz no mundo estejam reencarnados, trabalhando um projeto de paz consigo mesmo e também influenciando outros para poder dar continuidade nesse caminho. Depois de 21 séculos de Jesus, informando para nós que ele é a luz do mundo, o homem ainda não o compreendeu. Antes deles também tiveram diversos profetas, diversos legisladores, pensadores, que divulgavam a mesma mensagem de iluminação interior. A gente chega a refletir que tudo parece estar tão longe, ao mesmo tempo tão perto. Está à nossa frente essa conquista da paz. Nós precisamos, em caráter urgente, instaurar a nossa intimidade em regime de paz, em nosso coração, e imprimir um sinal de utilidade, e nobre por cima de tudo, né, sobre a nossa passagem no planeta. Por que nós estamos encarnados? Qual o motivo que a bondade de Deus permite que nós retornemos várias e várias vezes a esse mundo? A esse mundo e os mundos que fazem parte dessa grande família universal. No Livro dos Espíritos, eu gosto sempre de referir as obras de Kardec como referencial realmente. No Livro dos Espíritos nos dá respostas. Nós temos que quebrar esse mito que se criou no nosso meio espírita, achar que a reencarnação para poder pagar a dívida do passado, que você reencarna para poder sofrer o que você fez de errado. E a reencarnação, ao invés de tornar-se uma bênção, passa a ser uma punição. Quando você estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a lei do amor, você vai encontrar lá, nas entrelinhas desse item, a questão de que no alfabeto divino, o amor é a primeira letra, e o segundo é a reencarnação.
É a bênção que Deus tem, nos deu, aliás, para que a gente possa crescer. E nessa questão 573 do Livro dos Espíritos, Kardec, então, questiona em que consiste a missão do espírito encarnado. Por que nós encarnamos? E coloca que nós reencarnamos, eu vou ler para ficar mais fácil a compreensão, a gente reencarna para poder instruir os homens, ajudá-los no seu progresso, melhorar as suas instituições de meio direto e indireto. Mas as missões dos espíritos são mais ou menos importantes, mas todas são importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão nobre, como aquele que governa e aquele que instrui. Nesse mundo, todos nós temos uma missão. E coloca o espírito que, à medida que a gente vai trabalhando nesse sentido, a gente vai depurando o nosso passado e vamos nos qualificando para poder sermos realmente aquele ser que vai dar continuidade à tarefa de Jesus. Na linguagem simbólica, no Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado que Deus já escolheu com o dedo aqueles que são fiéis à sua obra. E na época da regeneração, da transformação que se opera não do dia para o outro, ao longo do tempo, esses seres que já estão habilitados serão indicados os cargos mais difíceis, porque são seres capazes de realizar. Este é o desafio que nós, espíritas, precisamos ter. Nós aqui estamos hoje aprendendo no Espírito para quê? Com qual finalidade? Para ter um currículo que aprendeu com a doutrina ou para poder servir de luz para outras pessoas? Nós precisamos agir. Agir como? Mudando aos poucos o nosso raciocínio e perceber que a mudança de mentalidade nossa pode também mudar outras pessoas. À medida que eu vou mudando o meu modo de pensar, tornando a pessoa mais equilibrada, automaticamente eu vou ajudar as pessoas. E isso é colocado para nós no Livro dos Espíritos, quando você estuda as leis morais, no seu capítulo 8, na lei 7, que é Lei do Progresso, os caminhos a serem percorridos. Fala que o progresso, gente, é regular e lento, e é resultado das coisas. A gente não pode pensar em resolver as coisas de um dia para o outro. E coloca que quando, porém, um povo, uma sociedade não progride depressa quanto deveria ser, Deus sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Está lá no Livro dos Espíritos. Então não é punição, é resultado da nossa mentalidade ainda doentia que faz com que ocorra isso nos dias atuais. Desde que o mundo foi criado, ele passa por transformação, ele passa por geração. Não podemos fixar datas de quando isso vai ocorrer, porque coloca nos Espíritos, em Livro dos Médiuns, que quando se fixa uma data, isso é mistificação, é trabalho de obsessor, porque os dias e a data, só a Deus é possível isso. Seria leviano nossa parte ficar definindo datas para que ocorra a transformação no nosso mundo. Ela vai ocorrer? Vai, mas em dose homeopática, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, até que o homem se desperte para isso. Na questão 789 do Livro dos Espíritos, questiona se um dia a Terra será reunida numa só nação. Isso é impossível de acontecer isso, porque cada nação tem a sua particularidade. Mas a caridade, coloca os Espíritos, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Então, se nós pensarmos em linhas maiores, a caridade é a mola propulsora do nosso crescimento espiritual também. De um lado, a gente vai encontrar na Gênese que a dor é aquela situação, né? Aquele aguilhão que impele o homem para frente ao progresso.
Mas a caridade faz o homem tornar-se uma pessoa mais útil, mais agradável, porque ele faz o bem onde quer que ele esteja. E nessa busca pela paz, a gente vai entender que a humanidade, ela progride por meio de indivíduos que pouco a pouco vão se mudando, vão se esclarecendo. Essa é a lógica do pensamento espírita. Quando os estes que mudam preponderarem pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Então, quando nós fizermos a nossa parte, fizermos a diferença, automaticamente vai se associando a outros e as coisas vão se modificando. Basta analisar esse crescimento da Semana Espírita. Não deve se limitar apenas a uma semana em que você se reúne. É motivo de você pensar, né, e debater o que foi discutido nas casas espíritas. Lembro, ainda em Cataguases, ainda jovem, quando iniciou-se as primeiras coesões, as confraternizações espíritas, a Casa Espírita, em Itubá de Oliveira, financiava nós, os jovens, para poder participar dessas experiências. E, ao retorno, nos dava a chance de apresentar os resultados daquele trabalho. A nossa mocidade chama-se Mocidade Cearense do Bem, que foi inaugurado pelo esposo da dona Anita Astolfo Olegário. E nessa hora que você fica pensando nesse assunto, a gente chega à conclusão e coloca os espíritos que de tempos em tempos surgem dela homens de gênios que dão um impulso. É só analisar como todo, né? De vez em quando, uma pessoa, né, que dá esse impulso. Só analisar em termos históricos. Vem depois outros como instrumentos que dão continuidade. Vem outros que dão autoridade a esse processo e fazem, então, adiantar séculos e mais séculos. Nós, espíritas, nós que estamos aqui agora, podemos nos encaixar nisso, sem se preocupar com a grande coisa, mas preocupar que nas pequenas coisas que nós fazemos, nós estamos sendo os propulsores da paz pelo nosso comportamento, pelas nossas ações. Precisamos, então, gente, de caráter urgente, acabar com as brigas internas que existem em nós, em particular nos nossos lares, porque quando a pessoa briga consigo mesmo, ela está indisposta consigo mesma. Ela não está conseguindo entender. E quando a pessoa entra nesse clima de estar indisposta consigo mesma, ela é responsável em compartilhar com o outro essa angústia, essa tristeza, e faz com que isso surja grandes coisas negativas, inclusive guerras. Basta verificar o que acontece desde 1949, quando Israel tornou-se Estado, fica bombardeando a Palestina o tempo todo, bombardeando a Síria, Damasco. Agora surgiu a Ucrânia, mas o mundo, no dia de hoje, são mais de 100 locais de conflitos. No Brasil, então, nem se fala. E nós, então, não podemos cruzar os nossos braços a esse respeito. Nós temos que, então, buscar a paz para que a nossa luz brilhe e possamos, então, trabalhar melhor isto. Essa palavra paz tem 3 letras. E nós precisamos trabalhar isso. A paz não se impõe pela força. A paz não se impõe nas conveniências políticas, assinadas em gabinetes. A paz é uma questão íntima nossa. Isso nós temos que pensar a respeito. Tem uma história, uma fábula do bem viver, muito interessante, que fala sobre a dualidade que nós somos, o ser humano é. Nesse caminho nosso, rumo à nossa evolução espiritual. É uma lenda, uma fábula dos índios Cherokees nos Estados Unidos, índios que foram dizimados pelos americanos. Fala que um dia um jovem estava conversando com o velho, seu avô, perguntando para ele, né, sobre a vida. Sobre a vida.
E falou que ele falava para o menino que dentro dele estava travando uma luta muito grande. Dentro dele existia dois lobos, um bom e outro mau. O lobo mau é representado nessa fábula como a raiva, a inveja, o remorso, a arrogância, o ressentimento, a inferioridade, a superioridade do ego. É o lobo mau, cada um de nós temos, sem exceção, exceto melhor, Jesus. Que é o único ser que passou aqui perfeito na Terra. Questão 625 do Livro dos Espíritos. E o outro lobo, o lobo bom, é aquele que traz alegria, aquele que tem paz, amor, esperança, serenidade, humildade, gentileza, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. É a dualidade humana. Nós somos assim. Nós somos assim. E o neto, então, ficou curioso com essa assertiva e perguntou para o avô: e qual dos lobos que vence? A resposta sábia: aquele que nós alimentamos mais. Então, se nós analisarmos o conflito que há em nós nessa caminhada, a gente vai poder perceber que nós temos essa dificuldade de valorizar mais. Quando você estuda o mito da caverna, quando você estuda Saulo de Tarso a caminho de Damasco, você vai observar essa situação. Nós precisamos sair dessa caverna interior que nós estamos, dessas coisas negativas que nós temos. Tem que fazer uma asepsia urgente, porque isso nos confunde. Isso nos faz sofrer bastante. Nós temos que sair dessa caverna que nós estamos hoje. É furar a bolha. Sair da nossa questão particular de vida e pensar grande. Hoje, com o advento da internet, das redes de comunicação, que a pandemia mostrou ao homem que é capaz, as atividades espíritas não se limitam mais às quatro paredes de uma casa espírita. Porque lá você tem limites de pessoas físicas, que é gostoso, é fraterno, mas tem limite. Tem casa que cabe 10 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas ou mais. Mas a hora que acaba aquela palestra, enquanto você volta para casa, acabou. Alguns gravam, como gravavam antigamente. Mas quando você trabalha esse assunto na rede social, igual essas Semanas Espíritas, isso fica gravado. E você poderá ver, então, hoje, amanhã, daqui a alguns anos, porque ficou registrado o histórico. Nós conseguimos resgatar essas imagens lá do nosso centro antigo, no Taboão de Oliveira, nossa mente. Mas agora, com as tecnologias, a gente verifica online, está aqui gravado, ou depois offline. E nós, espíritas, copiando e colando a nossa oradora de ontem, nós temos que trazer para o século XXI o movimento espírita. Não podemos ficar patinando. Foi uma época que deu certo, foi. Agora, o que fazer para poder crescer isso? Então, a gente vai pensar em Paulo de Tarso, quando ele saiu a pregar depois da sua transformação, ele fala que nós precisávamos tornar as cartas vivas do Evangelho. Mas hoje nós temos ainda dificuldade de compreender isso. Nós temos dificuldade. Quando fala em sermos as cartas vivas do Evangelho, é buscar fazer da nossa própria vida um referencial para muita gente que não tem qualquer outra referência. É isso que o mundo precisa. Os nossos ídolos vivem de fantasia, vivem numa sociedade de espetáculo. Mas quando você pensa em coisas maiores, nós temos que ser um referencial,
Se nós quisermos brilhar nossa luz, temos que ser esse referencial. Não podemos fugir disso. E quando você fala em tornar-se um referencial, nós temos que enfrentar as lutas do cotidiano, aquelas lutas que fazem parte da nossa vida de todas as pessoas, com dignidade de alguém que é pacífico. Tem que pensar nisso. Não podemos fugir da raia. Não podemos ter tristeza de ser feliz. É viver e não ter, vamos dizer assim, a tristeza de ser feliz. Eu tenho que ser feliz realmente. Quando se fala a respeito de ser pacífico, não quer dizer que a pessoa é passivo. O indivíduo passivo é aquele que não se mexe, não age, não faz nada. O pacífico é diferente. O pacífico é aquele que luta, aquele que corre atrás, aquele que realiza, que resolve, que define, que decide. Isso tem que ser pensado. Um ser pacifista é assim. Foi assim com Mahatma Gandhi, um homem da paz. Mas não era um ser passivo. Lutava-se, entregava e doava-se. Eu coloquei ele como referência, mas tem outros, muitos outros. Esses seres que são ícones para nós, particularmente do movimento espírita Cataguases, nossos pais, José Nascimento, Dino Barbosa, outros mais, sofreram para poder implantar em Cataguases o movimento espírita. Mesmo a igreja protestante também sofreu. O monsenhor, o pastor Ravaglia, lembra muito do Ravaglia? Ele foi arrastado até a estação rodoviária e mandado embora de Cataguases, diz a história. Então, seres que lutavam, mas não desistiam. Certo? Então, a pessoa que é pacífica, ela tem ideia, tem projetos, pensa em Deus como Criador. E nós que somos espíritas, temos que ter essa certeza, essa fé racional, porque a doutrina espírita, ela é progressista. Ela não tem limites. Ela nos dá autonomia para poder seguir adiante. Não impõe. Não impõe ninguém. A convicção é a coisa íntima. Isso que faz com que da beleza da doutrina espírita. Então, a gente tem que analisar isso. Mas o que acontece conosco? Quando a gente recebe a notícia negativa, seja pela televisão, um jornal, pela internet, o que acontece com a gente? Ao invés de nós darmos um corte naquela notícia, nós alimentamos isso. Essa é a realidade. A gente não tem, assim, ainda a capacidade de bloquear de imediato. Mas quando surgem essas coisas, gente, nessa zona de confronto, nós temos que começar a pensar em vencer isso. Trabalhar isso. Porque, do contrário, essa notícia negativa que você recebe vai te causar mal-estar. Vai te dar uma insônia, porque você fica martirizando aquela notícia. Você, então, está alimentando no seu psiquismo energias negativas. Isso que não é pensar. Há uma metáfora sobre esse assunto muito interessante. Não podemos culpar o vento pela desordem criada dentro da casa. Lembre-se que você deixou a janela aberta. Uma metáfora. Quando, então, surgem essas ideias negativas, é porque você deixou algo aberto. E, ao deixar isso aberto, automaticamente veio aquela quantidade de ideias negativas e que você passou a alimentar, nós passamos a alimentar. Martim Lutero tem um pensamento fantástico, que alguns atribuem a Paulo de Tarso, mas não é, é de Martim Lutero, é que fala o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles pousem e façam ninhos com elas.
Assim também, continua ele, não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Então, esses ícones demonstram para nós, na experiência que tiveram, porque se eles escreveram isso, porque eles vivenciaram isso. E a experiência fez com que colocasse para nós, já mastigado, isso. Essa é a realidade nossa. Não podemos fugir dessa realidade. Então, no momento, analisando assim rapidamente, o pensamento que vem até nós, ele é involuntário, é automático. A gente não tem como impedir, que está no mundo. Mas as reações, sim. A gente pode impedir que esses pensamentos façam ninhos e desenvolvam em nós coisas negativas. Essa é a realidade. Nós temos que aprender, gente, a administrar. Na hora que surge a ideia negativa, e de acordo com nossa crença espírita, vamos dizer assim, né? Trabalhar e analisar qual vai ser o colorido que eu vou dar a essa situação. E isso a gente recorre, né, de imediato, né, que esses sentimentos negativos, a tendência é eles crescerem a cada dia que passa, é aumentarem, porque você não está se valorizando como pessoa. Nós temos que aprender, então, a interromper essa cadeia de pensamento negativo. E quando surge, gente, é o momento exato que nós precisamos investir nossas forças. De que forma? Recorra a uma prece, a uma leitura saudável, a uma música, a uma paisagem, a uma caminhada, a conversar com alguém sadia. É tentar desviar da sua mente aquela ideia que está ali batendo. Quando você estuda a obsessão, está lá no último item do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 81, fala que a obsessão é a ação persistente do Espírito sobre nós. Eles começam a insistir, mas nós não podemos culpar os espíritos obsessores por isso. Se eles estão conosco, é porque nós demos brecha para isso. Dona Ivone Pereira fala nos seus livros que ela tinha uma empatia muito grande com os obsessores. Nós temos que pensar dessa forma. E o nosso amigo João Lima foi feliz na sua prece inicial, que nós acompanhamos assim, com muito entusiasmo, lembrar desse pessoal que estão nas trevas. Não apenas aqueles que estão sofrendo, os injustiçados, mas esse também. É o papel de todo cristão, de todo espírita. Então, o nosso comportamento é algo que nós precisamos analisar. E uma outra metáfora que surge para a nossa reflexão, afinal, o que nós estamos semeando? Há uma frase que diz, quando semeia vento, colhe tempestade. Por isso que nós sofremos. Porque a nossa mente está vazia. Nós temos que, no bom sentido, poluir essa nossa mente com coisas boas. E temos recursos para isso. Basta nós mudar a sintonia. É igual você com sintonia, vai ligar uma televisão, um rádio, alguma coisa, e você vai sintonizar com aquilo que lhe é útil. Mas enquanto você não acha, né, o canal que você quer, você vai deparar com essas ideias negativas, com aquela sintonia que não te pertence. Mas é passageiro, porque você tem um objetivo, que é sintonizar com a luz. E o que nós buscamos, então, na paz? A gente não pode confundir a paz com coisa momentânea. Tem que ser uma coisa mais ampla, muito mais ampla. E a felicidade não se compra, ou melhor, a paz, não se compra nas farmácias. Não tem receita médica. É um conjunto de esforço que começa com pequenas atitudes nobres, como a prece, a meditação, a participação em trabalhos sociais, a leitura edificante, o perdão, a compreensão, o respeito, sobretudo o amor. Virtudes contrárias ao materialismo, que eu repito, que é a chaga. A proposta espírita é destruir
o materialismo. E nós somos capazes disso. Então, nessa hora que nós estamos em conflito, nós temos que colocar na cabeça que a paz, a prece é a nossa conselheira. Essa é a realidade nossa. Nós temos que aprender a confiar mais. E se por acaso a pessoa nos decepciona, fique em paz consigo mesmo. Porque ela não está no tempo dela ainda. Você tentou, mas não conseguiu. E essas divergências que ocorrem, seja ela no âmbito social, mas principalmente no âmbito familiar, é passageira, é vaidade. Porque nós, todos nós, para sermos felizes, para poder ter paz interior, nós temos que aprender a reconciliar com quem? Com nossos adversários, enquanto estamos a caminho com ele. Quando se fala em perdoar, não pense naquela coisa mágica. Quando se fala em perdoar, é você tentar o máximo de evitar criar pensamento negativo contra a pessoa que você tem dificuldade de se relacionar. No Livro dos Espíritos, a gente está fazendo aqui muito pensamento, porque a base de tudo é a mente, né? A mente nossa, o espírito, nossa alma. Eu tenho que colocar que no pensamento, de acordo com os espíritos, na questão 833 do livro, né? Coloca que nós, no pensamento, temos liberdade ilimitada, sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Então, desde que nós saímos lá do princípio inteligente, né, e passamos, né, por longa esfera evolutiva até nós acordarmos como homens, espíritos mais claros, mais coerentes, nós desenvolvemos o pensamento, o nosso livre-arbítrio. E na hora que nós conquistamos esse pensamento, ele é patrimônio nosso, que Deus nos permitiu. Deus não vai proibir de você pensar, porque não tem entrave. A gente pode impedir essas manifestações. Pensou alguma coisa ruim e você vai e não realiza. Mas não consegue aniquilá-lo porque está no nosso mundo mental. Aí que é a briga. Como fazer isso? Há um pensamento interessante oriental que fala que toda vez que surge na nossa mente um pensamento e você tenta lutar com ele e não consegue, não brigue com ele. Não brigue com ele. É sinal de evolução. Porque no passado era automático. Agora você tem consciência que está fazendo alguma coisa errada. Então você já acordou para a vida. Sinal de evolução. Para conquistar a paz, precisamos pensar nisso. No livro chamado Bom Nosso, de Chico Xavier, ele fala: pensar é criar. A realidade dessa criação não pode exteriorizar-se de súbito, de imediato, no campo das ideias, dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no nosso mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Então, nessa busca pela paz e brilhar a nossa luz, nós temos que compreender isso. Nós temos que educar o nosso pensamento. De que forma? Muitas ações, já colocou aqui, ações nobres. É ser coerente em tudo que se faz na vida. Allan Kardec coloca no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que a paz é fruto da transformação moral e do combate das más inclinações. A gente vai observando ao longo da nossa discussão aqui com vocês, ao longo do estudo que vocês também fazem, todos nós fazemos, que quando nós está lá na Obras Póstumas, coloca Allan Kardec que quando nós compreendermos, juntar todas as pontas, todos os links da doutrina espírita, aí que nós vamos compreender do que ele se trata. Mas enquanto a gente tem ele de forma solta, a gente não compreende, vai pela metade do caminho. E coloca aqui o Evangelho, que a paz é resultado da transformação moral e do combate às más inclinações.
Raul Teixeira, no livro chamado Carta Magna da Paz, Cataguases teve o privilégio de lançar esse livro em 2001. Eu estava aí em Cataguases, depois de 2002, que nós viemos para Paraíba, e lançou em Cataguases esse livro. Nós estamos baseando aqui toda a nossa conversa nesse livro. Fala que ninguém pode oferecer a paz ao mundo se não desenvolve intimamente. Então, como você pode oferecer algo para a pessoa de bom se você não vive isso? Quando você conversa com alguém para poder orientá-lo, você tem que mostrar que está vivendo, está lutando para poder se transformar. Colocou Jesus, né? A gente sempre referencia Jesus para nós em todos os casos, mas trazendo para o dia de hoje. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sob um monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Nós, então, somos luzes. Alguém duvida disso? Nós somos filhos de Deus. Podemos ter uma luz opaca, mas somos luzes. Fazer brilhar a nossa luz, gente, é apagar as nossas imperfeições, é refletir sobre nossa vida, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, sentimentos e vibrações. Isso que é fazer brilhar a luz. Tentar apagar esses traços que ainda demonstram o nosso atraso espiritual. Nós temos que fazer brilhar nossa luz. E para poder brilhar essa luz diante dos homens, coloca os espíritos, em Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente seja a luz, tem uma condição. Está condicionada à prática do bem. Sem escolher quem. Fazendo aqui uma pequena jogo de palavras. Nós temos que ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os nossos familiares, que nós classificamos como nossos desafetos, mas são seres que Deus permitiu que reencarnassem no nosso lar. Coloca o Evangelho segundo o Espiritismo que frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, a fim de juntos tentarem crescer novamente. Não podemos adiar isso. Não podemos adiar isso, em hipótese alguma. Se fala que nós somos a luz do mundo, nós temos que fazer, então, brilhar essa luz. Fazer algo de positivo. E nós temos condições para isso. Todos nós, sem exceção. A gente pode ouvir uma pessoa, trocar ideia, orientar. Só que, às vezes, a gente não tem tempo. Nós temos que administrar o nosso modo de viver para que nós tenhamos tempo de aprender a ouvir o outro, quando estes nos procuram. Então, essa questão de que nós somos a luz do mundo está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Mas tem lá, no Atos dos Apóstolos, uma carta de Paulo aos Efésios, muito interessante, que tem a ver com a nossa discussão aqui. Fala, porque no outro tempo éramos trevas, mas agora nós somos luzes, luz do Senhor. Andemos como filhos da luz. Nós que somos espíritas, precisamos dar o nosso exemplo com dignidade. Não é virar santo de um dia para o outro, mas é aquele ser que luta diariamente para poder vencer as suas más inclinações. Porque tem pessoas que estamos observando. E ao ver a nossa melhora, conforme diz anteriormente que os espíritos, ao ver a nossa melhora, ele vai se aproximar de nós e perguntar como é que você está conseguindo ser feliz. No livro Céu e Inferno fala, né, por que os espíritos, nas entrelinhas, por que os espíritos não temem a morte? Parece um paradoxo, porque tem espírito que tem medo da morte. Então temos que pensar com a morte com naturalidade, porque ela é passageira. A morte, gente, é a parte mais democrática que nós temos no nosso planeta. Ninguém escapa.
é democrática, para todo mundo. Não é para a esquerda, para a direita, para a centro, não importa, é democrático. Todo mundo morre. Mas morrendo, você vai ser o quê? Vai continuar a ser espírito. E ao ir para o mundo espiritual, você leva a sua bagagem das coisas boas, das coisas negativas, e você não vai para o inferno, você não vai para o céu, você não vai para o purgatório, você não vai para o umbral, você vai para a erraticidade. O purgatório ou o umbral, na linguagem espírita, fica parecendo o inferno. Não, a gente vai para a reticidade, e na reticidade eu vou levar para mim as trevas ou as luzes que eu tenho. Fica muito mais didático, muito mais humano. Tira fora aquele mito de amedrontar as pessoas, fica amedrontado de morrer. Essa é a realidade. Essa é a realidade que nós precisamos compreender. Nós temos que levar a luz onde houver trevas. Essa é a realidade. E a gente verifica que existe tanta luz a brilhar. E cabe a nós. Onde vê a ignorância espiritual, que tem desconhecimento das coisas, levemos o conhecimento que liberta. Onde existe a violência pela autoflagelação, solicitando a luz, ajudemos as pessoas a se autovalorizarem. Aonde as pessoas se perdem na seculatria, ajudemos as pessoas a desenvolver o respeito por si mesmo, pelo seu corpo. Onde tem o crime que bestializa, levemos, gente, né, a humanidade, a humanizar o coração dessas pessoas. Tudo isso, gente, são caminhos se nós quisermos conseguir encontrar o caminho da paz. A gente vai encontrar no Livro dos Espíritos aquelas frases famosas. Ajuda a ti mesmo, que o Senhor te ajudará. E você estudando o Evangelho, a gente vai obter resposta para tudo. A gente vai bater a porta vai se abrir, você vai pedir, nunca vai ter recusa, eles vão dar para nós a força, a energia que nós precisamos. Mas lembrando que, se nós quisermos transpor as montanhas, tem que ser nós. Os espíritos não vão isentar o homem do trabalho que lhe compete. Não vão isentar. Eles vão dar tudo que nós precisamos. Então, nessa conquista da paz, para brilhar essa luz, nós temos tudo nas mãos, mas cabe a nós o poder de decisão. Assim, precisamos ser na Terra alguém que clareie, alguém que incentive a claridade, alguém que se torne luz, ou pelo menos desenvolva em si um combustível para manter um pouco de serenidade. Se não somos tão luz, sejamos esse combustível para manter essa chama, essa esperança. Isso que nós devemos pensar. Certas ações nobres, gente, levadas na massa, em mentes maiores, vamos dizer assim, né? Se trabalhar bastante, a gente vai ajudar a quebrar essas barreiras do materialismo, do niilismo, que as pessoas que não creem em nada. E a gente passa, então, a dar valor à nossa vida. Aprendamos a utilizar os talentos que Deus nos deu, multiplicando-os e aplicando-os a favor da vida. Todos nós temos talentos, sem exceção. Nós somos úteis em alguma coisa. Temos, então, a obrigação de ajudar essas pessoas que não conseguem isso. Não conseguem ter paz ao pensar. Então, seja esse combustível que ajude essas pessoas a crescerem para a vida. Dessa forma, gente, somente quando nós engajarmos no trabalho da luz e romper as amarras sombrias, seremos capazes de valorizar a conquista da paz, pois não há paz nas sombras, mas sim acerramento e ruína. Lembremos que a paz,
alimenta-se de luz. E a luz é criação de Deus. É o elemento indispensável e essencial para que nossos olhos sejam bons, permitindo-nos ver o lado bom das coisas e das pessoas, porque a gente só vê o lado negativo. Bom será quando todos nós nos animarmos e optarmos para fazer resplandecer o seu próprio brilho, implantando na terra a claridade indispensável, facultada pelo esforço da iluminação interior em cada um de nós. Para poder encerrar, uma música que fala sobre a paz, que todo mundo conhece. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilha mais que uma lembrança. Só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta toda outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que o canto lave o pranto do mundo. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. A partir de nós mesmos. Isso que nós temos que pensar. Nós agradecemos imensamente ao Centro de Cataguases, Gisele Menezes e hoje, Rita Brito Oliveira, pela oportunidade de estar junto com vocês, conversando, trocando ideia. E essas lembranças que remontam à Semana Espírita, para mim é muito gratificante, porque eu estou longe de vocês, mais perto de vocês. Conversando com o Raul Teixeira, antes dele acidentar-se no ABC, aqui em Pernambuco, disse: João, a tecnologia está encurtando o espaço e nós precisamos aprender a utilizar essa tecnologia. Já falava isso com a gente. E nós temos aqui na mão já, né, o queijo, a faca, o cafezinho, tudo nas nossas mãos. A história sabemos de cor, só não resta aprender a fazer. Fica o nosso abraço, a nossa gratidão a todos vocês, aos amigos espirituais que estão conosco aqui, acompanhando o nosso trabalho, nos ajudando a direcionar o nosso raciocínio, a minha família que está me apoiando aqui, e a todos vocês, em particular os amigos nossos, que eu estou assim, muito firme nas terças-feiras e na sexta-feira, né? E pessoas que marcaram nossa vida e que marcam, né? E que estiveram presentes, como a Abigail, né? Desde a primeira Semana Espírita de Cataguases. E vai uma dica para a AME, para o Conselho, para as mocidades espíritas. Se nós quisermos registrar esses fatos históricos, converse com as pessoas, faça entrevista, gravem. Isso é um patrimônio, gente, importante para nós. Uma coisa que nós fizemos, a Abigail fez, que eu sugeri, ela fez, foi gravar um vídeo com o nosso Otinho. Está eternizado. Se você quiser ver o Otinho, é lá, na internet. É aprender a utilizar esse mecanismo para levar a paz, né, a mais pessoas. Porque o mundo carece de paz. E nós precisamos fazer isso, e nós somos capazes disso. Temos que ter essa autoestima valorizada. Fica o nosso abraço, o nosso carinho, até o momento aqui virtualmente ou presencial, quem sabe ano que vem em Cataguases com vocês. Gratidão a todos vocês. É com você, João. É isso, gente. A gente que agradece, tá, Afonso? Maravilhosa palestra. Agradeço em nome da AME, né, da Aliança Municipal Espírita, do Conselho Municipal Espírita de Cataguases, tá, pelo excelente estudo. Tá? Já coloquei até o convite aí para o pessoal para o estudo de amanhã, tá, que vai ser aqui no canal da AME. Marquem aí, né, no sininho para vocês serem avisados, né, do horário do estudo, e clique aí o joinha para a gente também, tá? Isso ajuda o canal a ser mais divulgado no
da plataforma do YouTube, tá? E amanhã, como eu disse, a gente vai ter a palestra com o nosso irmão, o André Serpa, Bem-aventurados os pacificadores. Todos estão convidados, tá? Uma boa noite, Afonso, muita paz para todos e até uma próxima oportunidade.